a gente trata de ansiedade, me vem um texto muito forte na cabeça. Um texto que está em Filipenses. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4. Eu gosto de trabalhar esse texto quando as pessoas estão com ansiedade, estão querendo aprender sobre a ansiedade. E olha o que Paulo aqui vai dizer aos filipenses. Regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6. Não estejais inquietos, em outras versões, ansiosos, por coisa alguma. E antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ação de graças. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Vamos falar sobre esses versículos aqui hoje. E a gente trabalhar um pouco sobre essa questão da ansiedade. Paulo aqui está escrevendo, e a gente agora trazendo um contexto de como isso foi escrito, em que momento, em que atmosfera, em que situação. Esses versículos que nós lemos aqui com vocês, é um texto motivacional ou não é? Você lendo um texto desse, isso te motiva a crescer? Isso já seria uma palavra de alento, de calmaria, de esperança? Certo ou errado? Vamos ver o contexto em que Paulo escreveu essas cartas. Aqui nesse caso de Filipenses. Paulo estava preso dentro de uma cadeia, escrevendo um texto motivacional para quem estava fora. Olha a capacidade que esse cara tinha de ressignificar o seu momento e motivar pessoas que estavam livres lá fora. Esse texto não era para alguém que estava fora motivando alguém que estava preso, mas era de um preso motivando quem estava fora. As pessoas reclamam de prisões hoje, mas naquela época ainda era muito pior. Paulo poderia estar escrevendo uma carta muito diferente para quem estava fora. Tipo, meus irmãos, vocês não sabem como que está sendo difícil aqui. Eu estou sofrendo, estou apanhando, mas eu vou resistir até o fim. Uma carta de murmuração não ia levar nada de experiência, de crescimento espiritual. Absolutamente nada. E Paulo consegue, com tudo que ele está passando, ressignificar aquelas dores, aquele momento e aquela situação e falar, eu tenho algo a deixar para quem está lá fora. E você imagine o contexto aqui em que Paulo está falando para os seus discípulos lá fora, aqueles seus seguidores. Dentro daquele contexto, ele incentivando, motivando as pessoas e ensinando elas aonde elas devem se alegrar. Foi o primeiro texto, o primeiro versículo, nós lemos do versículo 4, Filipenses 4, versículo 4. Em outras palavras, em outros textos, não vai ser regozijai-vos, mas vai ser alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Aonde? No Senhor. É uma alegria você comprar uma casa própria? É uma alegria você ter um emprego? É uma alegria você poder comprar um carro? É uma alegria você ter a oportunidade de fazer uma viagem, comprar uma roupa nova? É uma alegria, uma conquista. Mas a verdadeira alegria sua, independente se você vai ter qualquer outro tipo de posse, de bens, de aquisições, a sua alegria deve estar focada no Senhor. Essa é uma das ferramentas a ansiedade, os medos, a situação que ele estava vivendo em sua volta. Ele sabia, eu posso estar passando amanhã a maior dificuldade, eu estou numa situação muito difícil, mas a minha alegria está no Senhor. E o Senhor está para quem está livre e para quem está preso. E ele continua, que a vossa equidade, que a vossa bondade, que os seus bons atos, que as suas boas atitudes sejam notórias a todos os homens.
Gente, vocês estão livres aí fora, faça boas ações, seja amoroso, seja atencioso, estenda a mão, ajude quem está do seu lado, porque perto está o Senhor está vendo essas coisas, e haverá recompensa no céu. E aí ele continua, que ele entra agora especificamente no nosso texto, na nossa temática aqui de ansiedade, e ele fala: não estejais ansiosos por coisa alguma. Ele não especifica algo, ó, não fica ansioso pelo dia de amanhã, não fica ansioso pelo seu trabalho, pela sua família, não. Ele é muito específico, ele fala por coisa alguma, nada deve ser o motivo da sua ansiedade. É nada, coisa alguma é nada, nada vai me tirar a ansiedade, absolutamente nada. Aí ele nos ensina uma regrinha de 3. Sabe aquela matemática que você aprendeu na escola? Vai funcionar hoje para a sua vida espiritual. Você aprendeu uma regra de 3. Paulo, ele dá 3 ferramentas numa ordem muito específica nesse texto. Não estejais inquietos, não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, isso que está tentando te afligir, sejam todas conhecidas diante de Deus. Através de, primeiro, oração. É um diálogo com o Pai. É uma apresentação da sua vida. É um bate-papo. Você já bateu papo com o seu pai hoje? Você está vendo aí meu vídeo hoje de manhã, ou hoje à noite, eu não sei que hora você está vendo, mas nesse dia, você bateu papo com o seu pai? Você usou a primeira ferramenta dessa regra de 3 para não andar ansioso? Você hoje tirou 1 minuto para falar com Deus? 5 minutos para falar com Deus? Se Paulo está falando que a minha alegria é no Senhor, como é que eu posso ter alegria em alguém no qual eu não me relaciono, no qual eu não conheço a sua natureza, no qual eu não me aprofundo em conhecê-lo e a buscá-lo mais? Então a oração é o começo do processo de você não ser ansioso e começar a entregar as coisas a Deus. Começa a bater papo com o Pai. A gente tem mania de falar problema para todo mundo. E há essa necessidade dessa válvula de escape, de você ter que toda hora estar desembuchando, conversando, explanando os seus problemas. Cuidado, você pode estar sendo um outdoor de problemas, em vez de ser um outdoor da esperança de Deus. Falar somente de problemas não vai resolver nada. Ainda mais com pessoas que não têm ferramentas, ou não têm a capacidade, ou não vai ter as estruturas necessárias para ajudar com o que você está passando. Apresenta essas necessidades para Deus, através da segunda ferramenta, depois do diálogo, as súplicas. Suplicar a Deus é você reconhecer que você humanamente está sendo impossível passar por essa situação e que você precisa dessa intervenção divina, nessa causa específica, porque você reconhece que somente Ele pode fazer. Você desce da onde você está, você desce do seu autocontrole, você desce da sua capacidade de super-homem ou de super-mulher para resolver essas coisas. Suplicar é reconhecer que Deus é muito maior, que você depende dele. Eu orei, bati um papo e agora eu entrei aonde eu preciso. Deus, eu preciso do Senhor. E ele finaliza em ações de graças. Isso é um ato de fé. Ele já agradece pelo que Deus tem feito, pelo que Deus faz e pelo que Deus vai fazer. Aí Paulo te dá essa regra para você não andar ansioso. Eu te desafio que esse dia de hoje, nesses próximos dias, você criar um hábito de ativar essas 3 ferramentas na sua vida, com oração e dentro dela súplicas e ações de graças, apresentando a Deus tudo aquilo que tem te deixado inquieto. E eu profetizo que tudo isso que você tem passado através dessas ferramentas vai ser sanado em nome de Jesus.